Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte da Rádio Santa Cruz AM, você internauta que também nos acompanha neste momento através dos canais oficiais da Rádio Santa Cruz e também através do canal Iaré News. Nós estamos ao vivo aqui da Rádio Santa Cruz AM numa tarde especial para Santa Cruz, para a região do Trairi, recebendo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o deputado Tomba Farias e alguns prefeitos e autoridades da região. O ministro que cumpre a agenda oficial aqui em Santa Cruz neste domingo e gentilmente concede entrevista a partir de agora à Rádio Santa Cruz AM. Queremos agradecer desde já a audiência de todos que estão acompanhando. Durante todo o dia as pessoas perguntando bastante, né, sobre este momento, querendo saber de ações importantes, sabem os nossos ouvintes e internautas da importância do Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo Federal, que tem distribuído recursos em obras estruturantes importantes pelo interior do país, e a gente com perspectivas também de querer saber se tem recurso aqui para a região do Trairi e para a cidade de Santa Cruz, para as regiões vizinhas. Eu gostaria do início registrar a presença de alguns prefeitos aqui da região Trairi, o prefeito de Santa Cruz, Ivanildinho Ferreira, o prefeito de Lajes Pintadas, Luciano Cunha, a prefeita de Lagoa de Velhos, Soniara Souza, o prefeito de Jaçanã, Adi Farias, e o prefeito de Tangará, Dr. Ayrton. Todos estão também aqui nesse estúdio que nós fizemos improvisado aqui na Rádio Santa Cruz, respeitando especialmente as questões sanitárias nesse momento de pandemia, mantendo o distanciamento e num lugar aberto para que a gente pudesse acolher a todos. A gente também quer registrar aqui que o nosso superintendente, Joca Ferreira, está aqui conosco, o ex-vice-prefeito da nossa cidade, Joca, presidente da Câmara, Marcos Celito, o diretor do SAAI, Fábio Dias, e outras autoridades que a gente pode ir, o vice-prefeito de Santa Cruz, Glauter Adriano, e outras autoridades que a gente pode ir registrando ao longo da nossa live. Compartilha, né, especialmente quem está na internet. A Rádio Santa Cruz AM e o canal Iaré News estão ao vivo, e você pelo rádio também que está nos ouvindo, especialmente na zona rural. Imagino que o agricultor hoje esteja feliz com esse domingo chuvoso aqui na nossa região. A gente agradece todos que estão nos acompanhando. Ministro Rogério Marinho, primeiro, uma satisfação recebê-lo aqui na Rádio Santa Cruz AM, falando para os ouvintes internautas da cidade de Santa Cruz. Boa tarde ainda, seja bem-vindo. Obrigado, Érico. Eu quero agradecer em especial a você, a Joca. Obrigado, Joca, aí, pelo espaço, pela oportunidade. Nós sabemos aqui do alcance, né, que a rádio tem, a credibilidade, né, dos microfones da Rádio Santa Cruz AM. E nós estamos, na verdade, de férias, né? Nós estamos de férias, teremos 10 dias de férias depois de quase 2 anos, mais de 2 anos, aliás. E esses 10 dias nós estamos aproveitando para visitar o estado do Rio Grande do Norte, rever amigos e dar algumas informações que acredito que sejam relevantes no momento que nós estamos passando. Eu tenho tido aí um contato mais assíduo aqui com o deputado Tomba, né, que tem nos ajudado muito como o nosso ouvido, como o sentimento, né, do estado do Rio Grande do Norte, não tem nos deixado, né, sem informações a respeito do estado. Eu quero agradecer muito aqui, né, a presença dos prefeitos aqui da região do Trairi, né, os prefeitos já nominados por você, e em especial o nosso anfitrião, Ivanildinho, né, que nos recebe aqui na sua cidade. Muito obrigado. O vice-prefeito Glauter, né, a nossa prefeita de Lagoa de Velhos, o nosso prefeito de Jaçanã, o nosso prefeito de Lajes Pintada, e o nosso doutor Ayrton aí de Tangará, enfim, todos os prefeitos que aqui estão presentes. Se você me permitir, também fazer uma saudação ao nosso anfitrião hoje lá em Santa Rita, né, no Alto, agora, o nosso padre Vicente. Eu tive a oportunidade agora de novamente subir aqui até o santuário, né. Lá eu fui presenteado com uma imagem de Santa Rita, o que me emocionou muito, né. Eu acho que foi até inopinado, assim, foi repentino, né. Eu não esperava o gesto do presente. Eu quero agradecer aqui de público, aqui, porque mais do que nunca nós precisamos das bênçãos, né, dos nossos santos, do nosso Pai Celestial, aí, para nos olhar com muito carinho no momento que nós estamos passando aqui. Eu me senti distinguido, né, e fiquei emocionado com um gesto de carinho, né, que tive há pouco aqui no Santuário de Santa Rita, né.
Quero mandar um abraço aqui a todos os vereadores de Santa Cruz. Eu fui vereador, né? Eu sei bem o que é exercer o mandato de vereador, né? Não é uma tarefa fácil. Eu acho que é o primeiro político mais próximo da população, aquele que recebe, né, a primeira pressão da população que precisa da atividade do homem público, né? E pedir, inclusive, desculpas, né, porque nós poderíamos estar juntos hoje aqui, mas nesse momento de pandemia é necessário termos mais cuidado com aglomerações. Então, o Fábio Dias, que é o diretor hoje da SAAI, né, nós vamos falar um pouco sobre recursos hídricos, né, o Marcos Celto, que é o presidente, está aqui conosco, a Thalita, a Nayara, a Zuleide, o Elcio, o Tarcísio, a Rizomar, o Rodolfo, o Erivan, o Beto, enfim, os vereadores, né, que fazem parte aqui da bancada do prefeito e que têm ajudado Santa Cruz nesse momento difícil. Então, estamos à disposição aqui para falarmos um pouco tanto do nosso ministério, das ações que estão sendo empreendidas no país, aqui no Nordeste e no estado do Rio Grande do Norte, em especial aqui no Trairi, né, mas também para falarmos do momento em que estamos vivendo, que é um momento que todo mundo certamente está amedrontado, né? Nós temos, pelo número de mortes que estão sendo no país, nós temos um parente, um conhecido, alguém que sofreu ou está sofrendo em função dessa pandemia que acomete o mundo inteiro, né? E que nos mostra a necessidade de sermos solidários e unidos para vencermos o inimigo que é comum, que é o vírus. Ministro Rogério, eu sei que não é a área do senhor, né, a questão da saúde, mas acaba impactando em todas as áreas e nossas vidas estão bastante impactadas com relação à pandemia, né, que nós estamos vivenciando, como o senhor já bem disse. A gente tem mais de 300 mil mortos, né, nesse ano de pandemia, são mais de 12 milhões de pessoas infectadas, existe essa preocupação de todo mundo. E a esperança da vacina, que hoje o Brasil se torna uma referência nessa vacinação, com mais de 14 milhões, quase 15 milhões de doses aplicadas, né? O senhor vê que em pouco tempo a gente pode ter uma melhora dessa situação com esse quadro que nós estamos vendo, especialmente do avanço da vacinação? Olha, eu acho que cabe uma retrospectiva, né? Se me permite, até para contextualizar a minha resposta, sem fugir dela, e vou responder aqui no final da minha fala. Primeiro, não é uma situação nova, né? Ela ocorreu no ano passado, todos nós fomos vítimas de uma forma inopinada de uma doença nova, né, que acometeu o mundo inteiro e que de repente se abateu sobre a vida do país e mudou a nossa rotina e a nossa forma de agir. E o ano passado, em março para abril, praticamente o país parou. E quando o país parou, o Congresso Nacional e o governo federal tomaram uma série de ações e medidas que diminuíram os efeitos do impacto na economia e na saúde das pessoas. Então é importante lembrar que no ano passado o governo federal investiu 51 bilhões de reais para preservar empregos. 10 milhões de contratos de trabalho foram preservados. O governo pagou o salário dos trabalhadores daquelas empresas em que os empregadores se comprometeram a não demitir funcionários. Isso foi tão importante que terminamos o ano passado, 2020, com um saldo positivo de 145 mil postos de trabalho a mais do que em 2019, mesmo com a pandemia e mesmo com a retração econômica. O ano passado foi feito um auxílio emergencial, que vai ser renovado agora no mês de abril, por 4 parcelas, que permitiu que mais de 60 milhões de brasileiros, principalmente aqueles que não têm contrato de trabalho, que não têm vínculo com empresas públicas, né, aqueles informais, pudessem ser socorridos nesse momento de necessidade. E isso significou, só no Rio Grande do Norte, quase 6 bilhões de reais. Né? Isso significou para o comércio, para as prefeituras, para o governo, para as famílias, uma possibilidade de poder enfrentar, né, com maior tranquilidade a pandemia que se abatia sobre todos nós. E mais ainda foi feito. Aconteceram 2 alterações na legislação que permitiram que o governo federal socorresse estados e municípios, tanto na parte da saúde, com recursos extras, como na parte de suplementação de perda de receita e perda de arrecadação em função da pandemia. Só o governo do estado recebeu livre nas suas contas, quer dizer, dinheiro sem a limitação ou sem a necessidade de se fazer uma amarração,
mais de 800 milhões de reais. 800 milhões de reais é muito dinheiro. Então, esse recurso chegou aqui e permitiu que o governo conseguisse pagar suas contas, equilibrar suas contas, pagar seus fornecedores, pagar salários, né, e, ao mesmo tempo, prestar os serviços que a população precisa na área de segurança, na área de saneamento, na área de infraestrutura. Esse recurso é suficiente, para vocês terem uma ideia, para abrir 4.500 leitos de UTI. Então, os 800 milhões que foram entregues ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, além do que é direito do governo de receber de FPM, de royalties de petróleo, de Lei Candir, de recursos da educação, do Fundeb. Além disso, 800 milhões extras foram entregues ao governo do Estado, independente de partido político. Mais 140 milhões de reais na área de saúde. Mais recursos que foram permitidos que o governo utilizasse, porque o governo federal pagou a dívida do governo do Estado do Rio Grande do Norte no ano passado, junto a organismos internacionais e junto ao próprio governo, em mais de 50 milhões de reais. Então, isso foi uma ajuda substancial. E a ajuda que foi dada aos municípios, quase 500 milhões de reais, além de recursos para a área de saúde. Então, houve um esforço muito grande nesse sentido. Aí entra a área de vacinação. Nós não esperávamos, e eu quero aqui confessar isso, eu acho que nenhum de nós, que este ano a epidemia voltasse com essa virulência e com esse recrudescimento, né? Então, ela voltou. Houve campanha política, houve férias de final do ano, houve férias do princípio do ano, as pessoas se descuidaram um pouco, e o fato é que a epidemia voltou. E voltou numa velocidade até maior, né? O que tem pressionado o sistema de saúde públicas pelo Brasil inteiro. A gente tem visto aí que alguns estados estão com dificuldade, né, de resolver a situação do número de pacientes que têm chegado aos postos de saúde, às UPAs, né, aos hospitais de uma forma geral. Então, o governo, esse ano, né, voltou a tomar medidas, né, no sentido de aliviar tanto a economia como a área da saúde. Então, diferiu o pagamento de impostos, significa o seguinte: adiou o pagamento de impostos. Diferiu o pagamento de financiamentos para médios e pequenos empresários. Deve editar, essa semana que vem, uma medida provisória que vai novamente ajudar os empresários que não demitam seus funcionários, ajudando a pagar salários. Foi editada uma PEC agora, que permite que nós possamos fazer mais 4 parcelas do auxílio emergencial. E uma boa notícia é que o governo, esse ano ainda, deverá modificar o Bolsa Família para melhor. Nós vamos aumentar o número de famílias, hoje são 14 milhões, para 19 ou 20 milhões de famílias. Isso significa que mais de 60 milhões de brasileiros vão ter proteção social, e melhorar o valor do ticket médio, que hoje é de 185 a 188 reais por família, para 250 reais por família. E essas modificações vão ocorrer logo no mês de agosto. Quer dizer, assim que terminar o auxílio emergencial, já haverá um novo modelo do Bolsa Família. Desde o ano passado que o presidente tem se preocupado tanto com a questão da saúde como a questão da economia. Não adianta a gente estar bem de saúde e desempregado e passando necessidade. E não adianta a gente estar bem financeiramente e não ter uma saúde com regularidade. Então, uma coisa depende da outra. Isso o presidente tem dito desde o ano passado. Em julho do ano passado, o presidente firmou um contrato com a AstraZeneca, que é um dos grandes laboratórios que produz vacinas no mundo, e pagou naquela oportunidade quase 2 bilhões de reais para a obtenção de vacinas, em julho do ano passado. No ano passado, o governo investiu fortemente na Fiocruz, que é um dos mais importantes laboratórios de fabricação de vacinas do mundo, que está sediado no Rio de Janeiro. E editou medida provisória com 20 bilhões de reais para permitir a compra de vacinas. O ano passado, o governo comprou quase 6 bilhões de reais em vacinas do Instituto Butantan de São Paulo. Então, todas as vacinas que estão chegando no Rio Grande do Norte, em qualquer estado brasileiro, são pagas com os recursos do governo federal, do SUS. Quando você liga uma televisão aqui, parece até que quem está vacinando as pessoas é a governadora ou o governo do estado, independente ou apesar do governo federal. Então, isso precisa ficar claro para a população, que quem está mandando as vacinas é o governo federal. O governo tem ido, a governadora tem ido regularmente ao aeroporto tirar foto ao lado
dos lotes de vacina. Agora, ela recebe as vacinas do governo federal, o governo do Estado, distribui para as prefeituras, e são as prefeituras que fazem a vacinação. Então, cada um tem a sua parte. Como é um sistema tripartite, que é o sistema do SUS, o governo manda as vacinas, a governadora recebe, repassa para os municípios que fazem a aplicação. Então, é isso que está acontecendo. O governo investiu, desde o ano passado, de tal forma que permitiu que esse ano nós já estejamos fabricando no Brasil, e é importante colocar para vocês, porque as pessoas precisam saber disso, a Fiocruz já está produzindo 1 milhão de doses por dia. O Butantan, 600 mil doses por dia. Ontem, nós vacinamos quase 1 milhão de pessoas, então não são 14, mas já está em 20 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. E quando você liga a televisão, as pessoas mostram, morreu 300 mil pessoas, vacinou 6% da população. A mesma informação com critérios diferentes, porque induz a população a pensar que há uma inércia por parte do governo federal, uma letargia por parte do governo em vacinar a população. O Brasil é o 5º país do mundo que mais vacina. Tá? É o 5º país, tem mais de 200 países no mundo. O Brasil está em 5º lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, da China, da Índia e do Reino Unido, que é a Inglaterra. Há um processo em que essa questão das vacinas e a questão da saúde virou uma guerra política. E a gente tem que lembrar que nós temos um inimigo, a política no próximo ano. Agora o inimigo é o vírus, independente da paixão de quem quer que seja ou da vontade de quem quer que seja. Né? O Reino Unido, por exemplo, que é o 4º país que mais vacina no mundo, que está um pouco à frente do Brasil, o Brasil já vai passar daqui uns 2 ou 3 dias, há 25 dias atrás estava morrendo lá na Inglaterra 2.200 pessoas por dia. Ah, mas no Brasil morre mais de 3 mil. No Brasil tem 220 milhões de habitantes. A Inglaterra tem 60 milhões. Se você pegar a proporcionalidade da Inglaterra e trouxer para o Brasil, estaria morrendo 8 mil pessoas por dia no Brasil. E nem por isso há uma orquestração nacional para chamar o primeiro-ministro lá da Inglaterra de genocida ou de vitimá-lo ou jogar a culpa de que quer que seja em cima dele, como se só estivesse acontecendo no Brasil. A pandemia está vitimando países ricos, países pobres e países médios. A diferença do ano passado para esse ano é que no ano passado não tinha vacina. Nesse ano tem. E os óbitos, ou seja, as mortes de pessoas acima de 75 anos, os senhores são prefeitos, sabem disso. Está caindo de uma forma geométrica, porque são as pessoas que já estão vacinadas. Nós já estamos aqui na faixa de 70 anos. E pela velocidade da vacinação, que ela está crescendo geometricamente, nós teremos até a metade do ano, com certeza, ou muito provavelmente, pelo menos a metade da população brasileira adulta vacinada. E até o final do ano, o conjunto dos brasileiros vacinados. Porque o governo já comprou, ou vai produzir internamente, mais de 500 milhões de doses de vacina. Então, isso é importante colocar, primeiro, como uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós vamos sair desse problema. Né, que há uma luz no final do túnel, que o governo está trabalhando, que os governos estão trabalhando, que os municípios estão trabalhando, né, que todos nós estamos imbuídos do mesmo sentimento, de tirarmos o Brasil da situação em que ele se encontra para retomarmos a nossa normalidade. E aí, a discussão que é feita e que o presidente muitas vezes é mal interpretado, porque ele é uma pessoa simples, é uma pessoa do povo, é uma pessoa que não tem filtro, é uma pessoa que fala a verdade, e por isso mesmo muitas vezes choca, né, essas pessoas que são muito letradas, né, que estão acostumadas a quem fala de uma maneira enviesada, né, uma pessoa que fala de uma maneira diferente, né, para não ser compreendido. Então o presidente está dizendo a mesma coisa o tempo todo, economia e saúde, saúde e economia, e vamos trabalhar para organizar o povo brasileiro. Essas medidas extremas de fechamento do comércio, por exemplo, é importante lembrar que por questão de justiça e de humanidade, de dignidade, de solidariedade, de respeito às pessoas, não dá para tratar os desiguais de forma igual. É diferente você tratar um funcionário público ou alguém que tem uma condição financeira abastada com alguém que sai de casa todo dia para trabalhar para conseguir o almoço.
Então, quem é funcionário público pode ficar em casa 30 dias, pode ficar em casa 40 dias, porque vai chegar no final do mês e vai ter o seu salário. Quem tem uma condição financeira diferente tem uma folga, tem uma reserva para resolver a sua vida. Mas tem 40 milhões de brasileiros que não têm contrato de trabalho, que são informais. São pessoas que precisam sobreviver. Então, observando padrões e protocolos, né, como nós estamos fazendo aqui, de distanciamento, de máscara, de higienização, né, de respeito a não se ter aglomeração, é evidente que é possível conviver e trabalhar. Porque você pode asfixiar a economia e matar o emprego. E a falta de emprego e a falta de renda mata da mesma forma que a falta de remédio ou a incidência de doenças. Então, essa tem sido a preocupação do presidente, o tempo todo ele tem sido muito mal interpretado. Eu acho que o grande exemplo, até para a gente passar para um outro assunto, e já entrando no assunto subsequente, que é a questão das obras e da nossa atividade como ministro, eu acho que o grande exemplo que eu posso dar é a forma como nós nos comportamos no nosso ministério no ano passado. O MDR tem 30 mil obras no Brasil. Nós tratamos de saneamento básico, nós tratamos de mobilidade urbana, nós tratamos de infraestrutura, nós tratamos de defesa civil, nós tratamos de habitação, enfim. O que você possa imaginar de ações que são feitas pelo governo, nós temos lá a Codevasf, nós temos a Sudene, nós temos a Sudeco, nós temos o Denox, nós temos a Trenzub, nós temos a CBTU. Então, todos esses organismos estão trabalhando e não pararam de trabalhar. O ano passado, nós entregamos 7 mil obras no Brasil, 410 mil unidades habitacionais e preservamos 4 milhões de empregos. Eu estive ontem na barragem de Oiticica e estive ontem em Passagem de Traíras. Visitei os 2 canteiros de obra. Você, para entrar no canteiro, o seu carro é higienizado. Os trabalhadores todos estão de máscara. Tem um distanciamento na sua atividade laboral. Eles têm a possibilidade de higienizar suas mãos quando tocam algum equipamento. Então, todos esses protocolos que ocorreram no ano passado permitiram que a construção civil preservasse 4 milhões de empregos no Brasil. E com a incidência de doenças do coronavírus muito menor do que a média nacional. Então, as pessoas trabalharam, preservaram os seus empregos e tiveram saúde. O que não dá é, por exemplo, você verificar um decreto em que se permite a feira livre e se fecha o supermercado no final de semana, porque aí na sexta-feira vai ter um número muito maior de pessoas. Ou se impedir circulação nas praias, que são locais amplos. Uma coisa é a aglomeração, outra é você ir à praia. Em compensação, se permite que as pessoas andem no transporte coletivo cheio de gente, ampiados. Então, há um paradoxo, há uma dificuldade de entender a racionalidade de algumas ações. Na hora que você fecha um bar ou um restaurante, mesmo que esse bar se disponha a reduzir o atendimento a 30%, aos garçons terem máscara, a se usar a higienização, você está impedindo que essas pessoas trabalhem e você está formando desempregados no futuro. Porque quando você recomeça a atividade econômica, um dono de um bar, por exemplo, que teve que comprar mercadoria, insumos para abrir o seu empreendimento, provavelmente ele vai ter dificuldade de fazer isso de novo. E muitos vão ficando pelo caminho. E aí o número de empregos vai diminuindo. E a dificuldade de retomar a economia é muito maior. Então, o que nós temos defendido é que haja bom senso, que não haja excessos, e que não dá para tratar os desiguais de forma igual. E que as pessoas no Brasil são diferentes, neste país de diferenças tão grandes. Pegando o gancho nisso que o senhor está falando, ministro, sobre o trabalho, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que esse ministério, a gente percebe que ele é muito característico por essas obras mais voltadas para as questões sociais, né, a questão hídrica, a questão do saneamento, né, que são obras muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, especialmente nos interiores, onde a situação ainda é muito precária em algumas localidades. Fazendo um balanço, né, já são quase 2 anos, ou mais de 2 anos do senhor. O senhor começou como secretário, né, da Previdência, né, e secretário da Previdência e Trabalho no Ministério da Economia e foi, vamos dizer assim, promovido ou agora recebeu um ministério para o senhor que foi do Desenvolvimento Regional. Como é que o senhor faz essa avaliação desse trabalho, né, no Ministério nos últimos anos? Olha, Hélito, é uma
maratona, tá? A gente trabalha até de férias o de senhor está domingo a domingo, também, né? Nós estamos aqui nas nossas férias aproveitando para rever os amigos e prestar conta do nosso trabalho. E é uma missão, tá? Eu tenho consciência da oportunidade que eu estou tendo. Eu sou aqui do Rio Grande do Norte. Eu nasci numa família de políticos. Eu acredito na política como ferramenta de transformação das pessoas. Eu não nego a política, né? Toda a minha carreira profissional, tanto na área privada como na área pública, ela sempre foi levada em consideração, sempre levou em consideração a necessidade da geração do emprego, da renda, da infraestrutura e da educação. Essas foram as tônicas de todas as atividades que eu exerci. E na hora em que o presidente me convocou, aliás, para a tarefa que nós estamos exercendo agora, após o meu período como secretário de Trabalho e de Previdência, ele me deu duas recomendações. A primeira é que eu trabalhasse muito, porque haveria muita demanda. E a segunda é que eu abraçasse o Nordeste brasileiro. Esse presidente, ele vai passar para a história como um presidente que, ao invés de se preocupar com a questão da vinculação histórica que o Nordeste sempre teve aos presidentes de ocasião, em função da dependência de políticas públicas compensatórias, não emancipatórias, como um presidente que está se preocupando em providenciar ferramentas que vão libertar o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro tem 28% da população do Brasil e só tem 14% da renda nacional. Olha a diferença que nós temos em outras regiões. E ao longo de dezenas de anos foram feitas diversas intervenções, Sudene, Banco do Nordeste, DENOX, Departamento Nacional de Combate à Seca, e nada mudou. Esse percentual do nosso produto interno bruto, deputado Tomba, ele é praticamente o mesmo ao longo dos últimos 70 anos, 60, 70 anos. A proporção do Nordeste na participação da renda nacional. E por que não muda, gente? Não muda porque nós temos uma região chamada semiárido. Aliás, o Rio Grande do Norte tem 92% do seu território no semiárido, onde moram quase 14 milhões de brasileiros, mais de 1/3 dos nordestinos. Então, nós não temos uma palavrinha mágica, segurança hídrica. Quem mora aqui nos municípios do Trairi e Santa Cruz sabe que, muitas vezes, apesar de você ter uma água encanada que é proveniente aí do sistema de abastecimento da Caerne, muitas vezes você passa 15 dias sem receber água. Alterna, tem rodízio. Isso significa um prejuízo extraordinário para a cidade, ou para as cidades, porque você perde empresas que poderiam se instalar aqui, que não vem porque não tem água. Você não traz a indústria, você não traz o comércio, você não traz o desenvolvimento, você não consegue planejar o crescimento da cidade, você não consegue permitir que hajam novos loteamentos, que é o caso aqui de Santa Cruz, porque não tem água, com regularidade, com qualidade. E não é um problema só aqui da região do Trairi, é da região oeste, é da região agreste, é da região do Seridó, é um problema do Rio Grande do Norte e um problema do Nordeste brasileiro. Então, nós estamos fazendo obras de grande porte em todo o Nordeste. Eu estive com o presidente há 6 meses atrás, no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Sertânia, sertão de Pernambuco, num canteiro de obras de 2.400 trabalhadores, todos trabalhando, para entregar a primeira fase da adutora do Agreste, que vai permitir que 1.400.000 habitantes do sertão de Pernambuco tenham o que nós vamos fazer aqui pelo Rio Grande do Norte. Água tratada na sua torneira com regularidade e qualidade. Essa obra, inclusive, vai chegar a 2 milhões de pernambucanos. Nós estaremos em junho inaugurando a segunda etapa. Eu estive com o presidente no sertão de Alagoas, numa obra chamada Canal do Sertão. 400.000 alagoanos estão sendo beneficiados com essa obra de infraestrutura hídrica lá no sertão de Alagoas. Estive com o presidente na Paraíba, numa obra chamada Vertentes Litorâneas. 350.000 paraibanos beneficiados com essa obra lá no sertão da Paraíba. Estive com o presidente com muita emoção na cidade de Penaforte, na fronteira ali de Pernambuco com o Ceará.
com a chegada das águas do São Francisco ao Ceará. Olha, gente, foi um dia extraordinário, porque o Ceará, desde sempre, é um lugar em que falta água. Quem já escutou aqui a súplica do cearense, né? Aquela bela música que ilustra a dificuldade do sertanejo com a falta da água, né? E a sua perplexidade de como ele é penalizado pela natureza e pela intempérie e pela falta de vontade política dos homens. E as águas que chegaram ao Ceará, agora, recentemente, um mês atrás, atravessaram o Jaguaribe, 300 quilômetros do Vale do Jaguaribe, e chegaram ao Castanhão, que é um reservatório ali na região metropolitana de Fortaleza, que vai dar segurança hídrica a 4,5 milhões de cearenses que moram naquela região. Aí vem o Rio Grande do Norte. Eu vou voltar aqui no mês de maio. Fizemos uma licitação de uma obra de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Eu vou repetir o valor porque mostra o compromisso do presidente Bolsonaro com o Nordeste brasileiro. 1 bilhão e 700 milhões de reais. Chama-se Ramal do Apodi, Mossoró. Então, nós estamos buscando a água do São Francisco em Cajazeiras, na Paraíba, beneficiando 10 municípios ali naquela região, chegando no Alto Oeste, a partir de Major Salles, percorrendo 34 municípios, né, no nosso oeste, aqui em Potiguar, até a barragem de Santa Cruz, em Apodi, de lá uma adutora até Mossoró, que vai permitir que esses 34 municípios do Rio Grande do Norte tenham segurança hídrica, água tratada com qualidade nas suas torneiras, sem a necessidade de rodízio, sem se preocupar que vai haver uma seca e vai faltar água para chegar nas torneiras das pessoas. E lá, Tomba, em mais de 10 municípios do Ceará, e lá tem 800 mil hectares de uma terra riquíssima naquela região do Apodi. Se 100 mil hectares, 100 mil dos 800 mil, forem agregados ao esforço que nós vamos fazer de agricultura irrigada, a gente está falando de 250 mil empregos diretos. Então, esse é o tamanho do compromisso do presidente Bolsonaro com o Nordeste brasileiro e com o Rio Grande do Norte. Eu estive em Oiticica. Eu vou dar uma informação que eu tenho certeza que as pessoas não sabem, não conhecem. Faz 50 anos que se discute Oiticica. Começou em 1974. Quase 50 anos. Com uma grande cheia que ocorreu aqui, Tomba deve se lembrar, Joca também. Aquela cheia de 74, quando ela veio, ela acabou com toda a agricultura que existia, toda a fruticultura que existia no Vale do Açu. Então, a Oiticica foi pensada naquela época para regular as cheias do rio Açu Piranhas. E ela só começa em 1990. A gente está em 2021, fazem 31 anos que começou a obra, e há 50 anos ela é pensada. E quando ela começou, tá, infelizmente, faltou vontade política dos governantes, não se colocou recurso, a obra foi parada. Aí chega 2005, transposição do São Francisco, aí muda a destinação de Oiticica, passa a ser regulação de cheia, mas o pulmão da recepção das águas do São Francisco no Rio Grande do Norte a partir de Jucurutu. 2005. Quanto tempo faz? 16 anos. Quando o presidente Bolsonaro chega em 2019 ao governo, encontra 40% da obra pronta. Nós estamos em 2021. Fui ontem lá. Tem 90% da obra pronta. Em 2 anos e 2 meses foi feito mais do que foi feito em 28 anos. Eu vou repetir, tá, gente? Por favor, desculpe, mas a repetição traz o conhecimento. Em 2 anos e 2 meses, foi feito mais nesse governo do que em 28 anos de 6 outros presidentes da República, 8 presidentes da República que passaram antes desse aqui. Isso é compromisso com o Nordeste. Nós estamos colocando esse ano mais 100 milhões, foi 240 milhões, vai chegar mais 100 milhões, vamos concluir a obra no final do ano. São 547 milhões de metros cúbicos de água acumulada. Nós estamos recuperando passagem de Traíras, lá em Jardim do Siridó. 11 milhões e meio de reais. A barragem estava indo embora, depois de 30 anos. Nós demos a ordem de serviço da adutora do Siridó, semana passada, 280 milhões de reais de investimento. Então, nós vamos ter 3 fontes de captação. Oiticica, passagem de Traíras
e Armando Ribeiro Gonçalves, que vão ter perenidade, não vai ter mais problema de baixar o nível da Armando Ribeiro, como baixou para 16%. Porque a água que vai chegar em Oiticica vai percorrer o Rio Açu e vai abastecer Armando Ribeiro. E a gente não vai ter mais problema de falta d'água aqui no país. Desculpe, no Nordeste brasileiro, no Rio Grande do Norte. Aí a gente pode fazer o que vai ser feito, uma adutora para dar segurança hídrica aos 24 municípios da região do Seridó. Inclusive Currais Novos, que eu estive aqui há pouco tempo e que falta água regularmente. Demos ordem de serviço também da recuperação da Lagoa do Bonfim, que hoje está sendo extremamente forçada pela falta de água e pela ampliação da Monsenhor Expedito. R$900 mil para recuperar, 900 mil não, 4 milhões e 800 mil reais para recuperar aquela lagoa, inicialmente com um projeto executivo. Demos a ordem de serviço para iniciar um projeto em Poço de Varas. Fica lá em São Miguel, porque quando entrar água para o Major Salles, a gente não vai conseguir resolver o problema de São Miguel, que está um pouco distante. Então, São Miguel, Venha Ver, Luiz Gomes, vai ser resolvido com Poço de Varas. Um reservatório de 26 milhões de metros cúbicos de água. Estive com o deputado Tomba, conversamos sobre a necessidade de resolver a questão do Trairi e de parte da região agreste, principalmente Nova Cruz e Santa Cruz, que, apesar de terem cruzes no seu nome, são aquelas mais vitimadas pela intermitência do acesso à água. Então, tivemos uma reunião com a CAER nessa semana, quinta-feira passada, onde solicitamos à CAER que deixasse que o governo, através da Codevasf, pudesse empreender o projeto. Então, nós vamos já licitar o projeto executivo da chamada adutora do Piquiri, ali entre Canguaretama e Pedro Velho, vai ser a captação da água no rio Guandu, e vai resolver Montanhas, Nova Cruz, Santo Antônio, Santa Cruz, Serra de São Bento, e vários desses municípios são municípios que estão hoje sobrecarregando a adutora Monsenhor Expedito e retirando mais água do que é possível recarga do aquífero lá da Lagoa do Bonfim. Então, tem sido um trabalho que nós estamos fazendo em pouco tempo, que não foi feito em décadas. Tá? Eu posso dizer aqui de cátedra, porque uma coisa que eu fiz na minha vida como parlamentar e como agente público foi observar a dificuldade hídrica, de falta d'água que o nosso Estado tem. Eu sempre digo, Eli, porque o nosso grande diferencial em relação a outros países é a falta de vontade política de fazermos um grande pacto nacional para enfrentarmos o problema da deficiência hídrica que o Nordeste sempre teve, que é o causador da nossa desigualdade regional, da nossa dependência do centro-sul do país. E isso o presidente Bolsonaro observou e tem nos dado a condição de enfrentar e de resolver o problema. Eu fui, o ano passado, à Califórnia, a convite do governo dos Estados Unidos, para conhecer o sistema hídrico daquela região. A Califórnia, meus amigos, para quem não conhece, é o estado mais rico dos 50 estados americanos. Mais rico. Ele sozinho produz mais riqueza do que o Brasil inteirinho. E lá é um deserto, gente. 2/3 da Califórnia chove 200 milímetros por ano. A média nossa aqui são 600. Ontem eu estava em Caicó, choveu 140 milímetros. Lá chove 200 por ano. Mas lá na Califórnia tem transposição de bacias. Lá tem outorga de forma adequada dos recursos hídricos. E a água é utilizada como fator de desenvolvimento nacional. E há mais de 100 anos eles fizeram transposição de rios, que a gente está fazendo agora. Na Califórnia está o Vale do Silício, que é a região mais empreendedora do ponto tecnológico do mundo. Na Califórnia está Hollywood, que é o mais importante centro cinematográfico do mundo. Lá tem cidades no meio do deserto, como Los Angeles, que recebe gente do mundo inteiro. Lá estão as empresas mais empreendedoras do mundo, como a Tesla, como a Microsoft, como a Apple. E por quê, gente? Por uma palavrinha simples, uma palavrinha composta: segurança hídrica. Porque a água que permite que as pessoas possam ter indústria, comércio, tratamento de esgoto, civilização, saúde, combate à mortalidade infantil, melhoria da produtividade das pessoas. E é isso que a gente está fazendo, gente. E é esse o nosso compromisso. E é essa orientação que eu recebi do presidente. E é por isso que eu estou tão feliz da missão que me foi outorgada e pela oportunidade que eu estou tendo de, como nordestino,
norte rio-grandense, Potiguar, né, poder estar no Ministério do Desenvolvimento Regional e chegar aqui no final desse ano, junto com o presidente Bolsonaro e com as águas do São Francisco chegando lá em Jardim de Piranhas. Esse tem sido o trabalho que a gente pretende entregar ao povo do Rio Grande do Norte, até porque é uma dádiva, é um presente para o Brasil. O senhor falou tanto em água, começou a chover agora, né? Trazendo essa boa notícia. Agora, ministro, o senhor falou sobre diversos assuntos aí de segurança hídrica e queria pontuar essa questão, essa novidade que o senhor traz, que é com relação a essa nova adutora, que Santa Cruz vai ser incluída, a adutora do Piquiri, não é isso? Santa Cruz, então, sairia do sistema Monsenhor Expedito, né, e seria dessa nova adutora, é isso? Eu vou, inclusive, pedir para o deputado Tom me ajudar, mas rapidamente, viu, Tom? Quero que você me ajude porque você é parte importante desse processo. Eu quero lembrar vocês que no Brasil, de cada litro de água que é prospectado num poço ou num rio, 380 ml são desperdiçados no caminho. Então, há um desperdício de 38% graças à má conservação da nossa estrutura de tratamento e distribuição de água no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que é um pouquinho maior, acima de 40%. Então, são canos velhos, são adutoras precárias, o governo tem dificuldade de fazer investimentos, por isso que nós votamos o marco do saneamento. A maior tragédia ambiental que existe no Brasil hoje é a falta do tratamento de esgoto para 100 milhões de brasileiros. A falta de água tratada para 35 milhões de brasileiros. E por isso que nós aprovamos um marco no ano passado para permitir que a iniciativa privada se junte ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, nesse esforço de universalizar o tratamento de água e esgoto até 2033. Eu gostaria que Toma desse uma palavra para explicar um pouco melhor quais são os municípios e de que forma a gente vai trabalhar, porque, da nossa parte, tivemos a reunião e vamos começar a elaborar o nosso projeto executivo para licitar a obra ainda esse ano. E é um anseio muito grande, né, deputado, sobre essa possibilidade dessa ampliação, dessa nova adutora, enfim, que pode beneficiar Santa Cruz e a região do Trairi. Que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso. Boa noite. Com certeza, Eto. Eu queria dar boa noite aqui a todos. Agradecer ao ministro por esse momento tão especial, a presença aqui dos prefeitos de Odídio, do doutor Ayrton, Sayonara, de Ivanildo, do prefeito de Las Pintadas, Luciano, do presidente da Câmara aqui, que representa todos os vereadores. Pedir, inclusive, nossas desculpas a todos os vereadores por esse momento, o ministro já falou, por esse momento aqui que está, coisa boa, a chuva chegando, banhando aqui na cidade. Obrigado, ministro, por também trazer essa alegria para todos nós aí. Olha, já foi nessa Santa Rita, viu? Fazendo milagre, viu? Então, Oi. Eu estava um dia em casa e recebi uma ligação do ministro procurando saber se a gente tinha algumas adutoras, umas pequenas adutoras, para que pudesse levar água. Eu disse, nós temos o maior problema, que é a adutora Monsenhor Expedito, que falta água em Jaçanã. Eu recebo ligação do doutor Ayrton, recebo ligação do Lagoa de Velho, de Pacifica, de todas as comunidades, de todas as cidades. E isso aí seria resolver o problema de 30 municípios que vivem aqui, que tem água e não tem ao mesmo tempo, né? A gente fica precisando de água. O Adi uma vez me ligou e disse, Toma, eu não aguento mais, me leve a Caerne, porque faz 30 dias que não chega água aqui na cidade de Jaçanã. Uma cidade com 30 dias sem água não é coisa normal. Então, eu falei com o ministro, e o ministro me disse, se tiver um projeto, eu tenho autorização do presidente da República para levar água para o povo. E a gente ainda licita esse ano. Infelizmente, não tinha um projeto, mas o ministro autorizou a Codevasp repassar os recursos para que providencie o projeto. E ainda este ano, se a Caerne colaborar, como ficou acertado na reunião de quinta-feira, com o doutor Sérgio e com Mariana. O doutor Sérgio é o secretário de Recursos Hídricos Nacional
Eu participei dessa reunião, o ministro estava no meio do mundo andando aí o Rio Grande do Norte, e lá ficou acertado de que o Ministério vai passar também o dinheiro do projeto que quer dizer, tem o problema da falta d'água, existe isso, mas a CAERN devia ter um projeto como esse pronto para que, efetivamente, se são problemas de que todo mundo sabe, a CAERN sabe de que a cidade de Santa Cruz está com a mesma água, ela tinha 25 mil habitantes, ministro, e hoje tem 40 mil habitantes, com a mesma água de 15 anos atrás. Santa Cruz, antigamente, ninguém se via falar nem em piscina, tinha 1 ou 2 ou 3 piscinas. Hoje Santa Cruz deve ter 200 a 300 piscinas. Então, são essas coisas. E o ministro falou uma coisa aqui muito importante, que água é vida, água é emprego, a segurança hídrica resolve tudo. E eu me lembro, ministro, de que nossa cidade perdeu 300 empregos. Nós perdemos aqui. O Frango Bom Todo queria fazer o abatedouro de frango aqui, já que nossa cidade é o maior produtor de frango do estado do Rio Grande do Norte. E precisava de 100 mil litros de água. E nós não tínhamos. E ele levou para a cidade dele, está certo ele. E uma coisa que é produzida aqui, que é criada aqui, vai ser abatida a 100 quilômetros daqui, na cidade de Guarabira. E nós perdemos essa oportunidade. Me lembro que na época do saudoso Iberê Ferreira de Souza, nós queríamos trazer, já agora há pouco tempo ainda antes de Deus o levar, a gente conseguiu uma fábrica de jeans para cá. E tinha que tingir o jeans. Mas nós não tínhamos água para tingir. E ela foi para outro lugar. E é assim. Quer dizer, nós perdemos assim, ao apagar da luz, 500, 600 empregos, são 600 famílias, são 2 mil e tantas pessoas, 3 mil pessoas que seriam beneficiadas. Então, e nisso aí, voltando à adutora, eu me empolguei e fui começar a cobrar. E busquei, e Roberto, eu procurei o presidente da CAERN, ele não acreditava, nós fizemos a reunião, ao ponto de quando terminou, ele disse: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Lavei minha alma, porque senti segurança, porque lá, na audiência, o secretário nacional foi bem firme. Ele disse: eu tenho a ordem e a determinação do ministro Rogério Marinho para que esse projeto saia, seja feito com urgência, e se tudo for concluído, eu ainda quero licitar esse projeto por volta de novembro. E o ministro tinha me dito: se esse projeto for licitado, vamos fazer o sacrifício para que esse ano a gente ainda coloque em média de 70 milhões de orçamento para que a gente comece essa obra. E todo mundo sabe que está nos escutando nesse momento, que obra só se faz se tiver o dinheiro. E vamos rezar e agradecer, ministro. Quero agradecer muito o seu empenho, não só aqui pelo Rio Grande do Norte, mas pelo todo o Nordeste e pelo Brasil, o trabalho que Vossa Excelência tem feito aí. Uma pessoa firme, forte, diferente. É uma pessoa que tem me atendido, que atende os telefones, que retorna, que tem compromisso com o Rio Grande do Norte, que tem ajudado. Aqui os prefeitos são testemunhos. Esses prefeitos que aqui estão são testemunhos. São pessoas que já tiveram também e já tiveram a participação da sua ajuda do seu ministério. Santa Cruz, Laje Pintada, Lagoa de Velhos, Uadi, Tangará e diversos outros municípios do Rio Grande do Norte. Nós queremos agradecer e muito esse momento. Olha, são 30 cidades que vai sair do problema. Por quê? Porque a adutora, quando ele vir, ele vai retirar 8 cidades da Monsenhor Expedito. Na hora que ele retira as 8 cidades, o que é que acontece? Vai sobrar água para dividir com as nossas cidades. Então, essa água das 8 cidades que vai ser redistribuída e vai, com certeza, resolver o problema, porque isso vai ser feito um estudo e uma análise, e, com certeza, com esse estudo, dessa análise desse projeto, é a garantia que nós vamos ter de que nós vamos ter água e vamos ter resolvido os nossos problemas da falta d'água que acontece aqui. Eu queria aproveitar também, ministro, para agradecer
o grito do povo de Santa Cruz, de toda a região, de todo o Nordeste, porque é o Nordeste. Nós fizemos um pronunciamento na Câmara, na Assembleia, pedido de muita gente, a gente não suportava mais a pressão do pessoal, e eu o procurei também sobre os carros-pipas. E o senhor dizia de que assim que abrisse o orçamento, estava resolvido. Mas antes de abrir o orçamento, o presidente da República fez um crédito especial, específico, só para resolver o problema do carro-pipa. Foi um pedido também que nós fizemos ao ministro Rogério Marinho. Lógico que ele disse, Tomba, nós estamos com esse problema aqui no orçamento, mas foi sensível. Eu disse a ele de que o povo não podia mais esperar na zona rural pela falta d'água. Todo mundo sabe como estava tendo. E ontem eu estava aqui andando na cidade de Santa Cruz, eu vim fazer a visita aqui ao drive-thru, que eu quero, inclusive, parabenizar, viu, Rogério, o prefeito de Santa Cruz, a secretária Milena. Ontem, um negócio que a gente vinha vacinando 60, 70 pessoas, ontem foi aberto o drive-thru e tivemos a felicidade de ser vacinado 661 pessoas ontem na cidade de Santa Cruz. 10 vezes mais num dia. Né? Então, também, depois que a gente também deu o grito aqui sobre as vacinas, dizendo que as vacinas existiam, que estava faltando, até que fim começaram realmente a vacinar. A vacinar, que a solução é a vacina. E a vacina, o presidente tem feito a sua parte, tem chegado aí. O ministro falou ainda há pouco sobre tudo isso. Então, a sua vinda aqui, ministro, só nos traz alegria. Eu gostaria que você viesse toda semana aqui, se fosse possível. Era importante. Parabenizar pela essa rodada que o senhor deu no estado do Rio Grande do Norte, mostrando o que está sendo feito pelo Nordeste, pelo Rio Grande do Norte, água que é o que a gente precisa, segurança hídrica, né? Porque é importante na geração de emprego e renda. Como o senhor falou, há pouco tempo vai gerar 250 mil empregos no Apodi. Isso é um negócio fantástico. Isso muda a história. As pessoas não querem estar na porta da prefeitura incomodando o prefeito. As pessoas querem oportunidade de trabalho. Se as pessoas tiverem, com certeza, elas têm a dignidade para isso. Então, eu fico muito feliz aqui com a sua vinda nesse momento aqui e anunciar isso aí, inclusive, o reforço da nossa adutora, né, que era tão clamada aqui pelos prefeitos. Era um momento muito grande. A gente sabe desse desafio e que Deus lhe abençoe, viu, ministro? O senhor continue trabalhando assim pelo Rio Grande do Norte, pelo Nordeste e por esse país. Sabemos da sua competência que você tem, você provou, não é? Por onde passou, mudou a história e deu sua contribuição para um Brasil melhor. Muito bem, Tomba. Ministro, eu queria que o senhor falasse a questão de garantia de recursos, né? A gente sabe da dificuldade financeira que o país enfrenta. Em meio a essa pandemia, a situação realmente não está simples e tem se complicado nesse sentido, mas existem recursos garantidos para o Ministério do senhor desenvolver essas obras todas pelo país? Como é que está essa captação de recursos? Olha, nós tivemos o ano passado um ano muito difícil, né? E nenhuma obra foi paralisada e todos os cronogramas físico-financeiros foram cumpridos. Esse ano nós tivemos uma batalha muito grande, porque em função da pandemia que ocorreu, não houve a votação do orçamento, que regularmente ocorre até meados de dezembro. O orçamento só foi votado quinta-feira da semana passada, orçamento de 21. Então, nós vamos aguardar a sanção do presidente, que deverá ocorrer na próxima semana. A partir daí, há um contingenciamento, que é natural, sempre acontece. E a parte que está disponibilizada, eles fazem uma espécie de quadro de detalhamento financeiro, o Ministério da Economia. Em cima desse quadro, nós temos a discricionalidade, ou seja, a capacidade de arbitrar ou de definir aonde os recursos serão alocados. E, normalmente, pelo tamanho do nosso orçamento, eu acho que não haverá grandes dificuldades em tocarmos as obras que já estão contratadas e serão priorizadas, né? Aquelas que já estão contratadas. Novas obras certamente vão acontecer em função de disponibilidade orçamentária e financeira, mas as obras contratadas
há uma orientação do presidente, há uma determinação do presidente, e nós estamos cumprindo de fazer com que elas continuem dentro do ritmo normal. A gente já está com o horário um pouco avançado, ministro, mas eu queria que o senhor tocasse em outro programa que impacta muitas pessoas, que é o Casa Verde e Amarela. Nesse novo programa que o governo federal trouxe, era Minha Casa Minha Vida, agora tem essa nomenclatura com algumas diferenças. Eu estava recebendo aqui algumas informações. Santa Cruz mesmo é um dos municípios que tem mais contratado o Casa Verde e Amarela no Rio Grande do Norte. Não é? Tem liberação, tem sido muito mais facilitada nesses últimos tempos, depois dessa mudança. Queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Dava um programa, viu? Mas vamos lá. Qual é a diferença do Casa Verde e Amarela para o Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida é um programa importante feito pelo governo que nos antecedeu, que trata da questão habitacional no país. Nós temos um déficit de mais de 8 milhões de moradias, então há necessidade de trabalhar isso. O que é que nós fizemos? Tradicionalmente, o governo aporta todos os anos 9 bilhões de reais de recursos de fundo de garantia para subsidiar a moradia popular. Então, bota lá 9 bilhões de reais, a iniciativa privada entra com 70 bilhões, faz um fundo de 80 bilhões, e você constrói, em média, 400 mil casas por ano. Isso tem acontecido nos últimos 8 anos. Só que a taxa de juros era 6,5%, e os critérios para que as famílias pudessem validar a sua renda eram extremamente rígidos. Então, o Nordeste e o Norte tinham uma receita dada pelo Conselho do Fundo de Garantia, pela Caixa Econômica, pelo MDR, e nunca utilizaram esse dinheiro. Mandavam de volta 30% a 40% do que era disponibilizado. Nós modificamos o seguinte, baixamos a taxa para 4,25% ao ano, é a menor taxa de juros da história do programa, 4,25% ao ano. Isso vai permitir que 1.400.000 famílias que estavam fora do programa possam entrar, porque pode se habilitar a ter uma prestação de R$200, de R$180. É bem mais conveniente você pagar isso no que é seu do que pagar isso num aluguel, num ambiente insalubre. Nós diminuímos o custo do agente operador, que é a Caixa Econômica, que desses 9 bilhões ficava com 6. Então, só 3 bilhões era passado para o mutuário e para a empresa que estava edificando. Então, nós invertemos essa lógica e, ao longo dos próximos 3 anos, de 400.000 habitações, vamos chegar a 500.000 habitações com o mesmo dinheiro. Aliás, com menos, porque a gente está diminuindo esse subsídio de 9 para 7.000. Então, com menos dinheiro, nós vamos fazer um número maior de habitações pelo país. Esse é um lado. É evidente que para se fazer um financiamento habitacional, mesmo pagando R$200 ou R$150 numa casa, prefeito, é necessário que tenha uma cidade com um porte maior. Porque é necessário se encontrar 150 ou 200 famílias que possam comprovar uma renda de R$1.800, renda familiar, né, para poderem fazer frente ao comprometimento de até 30% da sua renda, que seria em torno de R$400 e tantos. Não há essa necessidade. Porque se a prefeitura entra com terreno, baixa 20%. Se a prefeitura faz alguns investimentos de infraestrutura, vai baixando progressivamente. E o subsídio que o governo dá já tira mais 20%. Então, você vai diminuindo o valor da prestação. Então, essa é a primeira e grande e importante mudança. A outra mudança que foi feita é nós vamos apoiar os programas de regularização fundiária. Metade das cidades, em alguns casos, quase a totalidade das cidades, não tem escritura pública. As pessoas moram em locais em que não estão escriturados. E uma escritura pública aumenta em 50% a 60% o valor do imóvel. Então, pela primeira vez, o governo federal vai bancar um programa nacional, porque desde 2000, com a legislação chamada Estatuto da Cidade, e 2017, com o REURB, as ferramentas foram propiciadas às prefeituras para que elas pudessem intervir em área de regularização, de dar escritura pública, mas nunca foram apoiadas pelo governo federal. Então, nós estamos abrindo agora, na verdade, faz 1 mês e meio já está aberto, as prefeituras podem se cadastrar em programas em que o governo federal vai apoiar financeira e tecnicamente programas de regularização fundiária. Nós não acabamos os programas de faixa 1, que são aqueles que rurais, ou FA, ou faixa 1,
são os programas que são bancados praticamente na integralidade pelo subsídio do governo federal. Mas esses programas, eles precisam de orçamento. E nós estamos vivendo um processo de austeridade orçamentária. Então, nós vamos aguardar a definição da validação do nosso orçamento. No final do mês de abril, a gente tem uma ideia do que está ocorrendo. Mas, de antemão, todas as nossas casas que estão em construção, né, nós estamos pagando regularmente, à medida que estão sendo medidas. Nós tínhamos, quando chegamos, 160 mil unidades habitacionais paradas. Nós retomamos 40 mil ano passado. Vamos retomar mais 65 mil esse ano. Então, tudo que está paralisado, a orientação da gente retomar. Então, estamos fazendo um esforço muito grande. Tem muitas casas aí que estão espalhadas pelos municípios, inclusive aquele oferta pública dos bancos, dos pequenos bancos. Né? Nós vamos reabrir agora com esse orçamento, esse prazo para que eles possam entregar. Tem 100 mil unidades que não foram entregues ainda, não foram concluídas, e a gente vai concluí-las também. Muito bem, ministro. A gente está chegando na reta final. Eu não poderia desfazer uma pergunta, já que a gente não tem um ministro todo o tempo aqui na rádio, não vai ter todo dia, nem toda semana, como o Tomba queria que ele estivesse. Mas, o senhor, como agente político, o senhor já falou da importância da política, é de família de políticos. Como é que vai 2022? É candidato? E eu queria que o senhor deixasse essa parceria com o deputado Tomba, né? Vai ser para também 2022? Olha, eu conheço o Tomba, eu acho que há uns 40 anos, né? O Tomba já está bem velhinho aí, desses cabelos brancos dele aí. A gente sabe, ele é cria do nosso saudoso deputado Iberê Ferreira, que está aqui, inclusive, Joca, aqui, a quem eu agradeço muito a sua presença, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos deputados mais importantes do nosso estado, foi governador do estado, e tinha um carinho todo especial por essa região. Então, Tomba, ele é um talento na nossa política, é um deputado extremamente atuante, e o fato de ele aumentar suas votações a cada eleição mostra que ele é uma pessoa que agrega, que presta serviço e mostra resultados. Né? Então, ele por si só fala a respeito de Tomba. E é evidente que a gente tem interesse de manter o nosso relacionamento, tanto de amizade, né, como político, por muito tempo. Eu espero que a recíproca seja verdadeira. Em relação ao Estado, é evidente que o fato de eu estar hoje como ministro do Estado tem me impedido de ter manifestações de ponto de vista político eleitoral. Eu estou de férias nesse momento, eu posso dizer, olha, eu posso falar durante 10 dias, mas daqui a pouco eu volto à atividade como ministro, então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, até porque eu preciso ter um relacionamento republicano, né, com as pessoas que fazem oposição ao governo, mas que governam populações que não têm a ver com problemas políticos pontuais. Então, ninguém pode prejudicar o Estado porque tem alguém que politicamente discorda politicamente do presidente da República, né, por exemplo, ou algum município. Né? Então, isso a gente tem que ter sempre esse cuidado. No final do ano, né, e princípio do próximo ano, né, que vai chegar o período que antecede justamente quem for candidato necessitar se desligar dos cargos públicos, nós vamos avaliar junto com o presidente primeiro, né, junto com o nosso grupo político, sobre a possibilidade de uma candidatura ou não. Mas, nesse momento, é hora de trabalhar, de edificar, de fazer entregas. E, assim, a minha pretensão é ser um bom ministro, é fazer uma boa atividade, exercer a minha outorga que me foi concedida, que me foi dada pelo presidente da República, e honrar a confiança que ele teve e honrar, né, a confiança da população brasileira que confiou nele para presidente da República e que nos deu essa condição de fazer o que nós estamos fazendo hoje. Ministro Rogério Marinho, a gente gostaria demais de agradecer o senhor aqui na Rádio Santa Cruz, falando para os ouvintes da região do Trairi, falando para os internautas que nos acompanham neste momento, tanto pela Rádio Santa Cruz, como pelo canal Iaré News, em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer lugar do Brasil. Só temos a agradecer a presença do senhor, dizer que estamos também sempre à disposição para essas boas notícias. O senhor trouxe nessa entrevista uma boa notícia, né, dessa adutora que vai beneficiar aqui a região do Trairi, né, do Potengi, de todos esses municípios que são abastecidos do Agreste, né, pela adutora Monsenhor Expedito. Só temos a agradecer ao senhor e uma mensagem final para os ouvintes e para os internautas que nos acompanham neste momento. Olha, a mensagem primeiro é de agradecimento. Agradecer aqui os prefeitos que pacientemente nos ouviram.
agradecer aqui a compreensão dos prefeitos e da prefeita que aqui estão, né, dos auxiliares, dos funcionários aqui da rádio Santa Cruz AM. Agradecer a Joca aqui o espaço, a você, Édipo, pela disponibilidade, né, pelas perguntas que nos fizeram, que nos permitiram, eu acho que esclarecer alguns assuntos e passar algumas informações, né. Agradecer o Padre Vicente, que já saiu daqui, mas que nos levou uma visita emocionante ao Santuário de Santa Rita, né, que nos abençoa a todos aqui em toda a região do Trairi, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Agradecer a Tomba, né, que tem sido nosso parceiro e que tem sido uma pessoa que tem nos mostrado e tem nos trazido os problemas aqui da região. Agradecer àqueles que nos acompanharam até agora e uma palavra, eu acho que de solidariedade. Eu quero expressar minha solidariedade às famílias, né, que têm entes queridos ou que estão acometidos pelo vírus ou que foram vitimados por ele. Dizer que nós temos uma luz no final do túnel, né, que nós vamos sair mais fortes, mais resilientes, né, mais capazes de enfrentar esse processo de retomada que é necessária para todos aqueles que são mais fragilizados do ponto de vista econômico. Nós temos um só inimigo nesse momento, que é o vírus. Então, qualquer que seja a paixão política, ou a conveniência, ou a preferência, ela precisa ser guardada para o momento da política que vai ocorrer no próximo ano. Nesse momento a gente precisa de união, né, de um esforço comum, né, para sairmos da situação em que nós nos encontramos. Isso só vai acontecer com muita união, né, e com muita resiliência do nosso povo, né, que entende e que, apesar de estar amedrontado, né, apesar de estar combalido com a situação, sabe, pode ter essa convicção de que isso vai passar. E nós vamos estar juntos e continuar a trabalhar, né, para que nós possamos dar o resultado que nós queremos dar ao nosso Estado e emancipá-lo, e emancipar o Nordeste e fazer o país mais forte, e Santa Cruz em especial, e as cidades aqui do Trairi, né, contempladas com ações que signifiquem saúde, emprego, renda e dignidade para todos. Obrigado, gente. Agradecemos mais uma vez ao ministro Rogério Marinho. Deputado Tomba, obrigado também, o senhor que deu a palavra aqui, né, falando dessa adutora. Muito obrigado pela presença do senhor aqui também. Eu que agradeço esse momento tão importante, agradecer aí aos prefeitos também. Quero agradecer a Joca, ao pessoal da direção da Rádio Santa Cruz, a Alex, a você, a todas as pessoas, ao Padre Vicente, que também nos recebeu lá na visita do ministro ao Alto de Santa Rita. As pessoas que não estão nos assistindo nesse momento, eu acho que valeu a pena. Vamos acreditar e que, se Deus quiser, em breve essa doutora vai voltar a servir a gente, para que a gente passe esse momento de angústia que é o problema da falta d'água. Agradecer também aos vereadores que estão nos assistindo em casa, e por esse motivo, a compreensão de todos eles, a gente não poder aglomerar, que é também uma preocupação nossa, já que a gente está no lockdown, vivendo nesse momento tão difícil, na verdade, e dizer da minha gratidão a todos, a vocês que estão também nos assistindo, nos escutando na zona rural, né, o nosso muito obrigado, e dizer que vamos ser forte e firme. A vacina está chegando, e se Deus quiser, em breve, nós vamos voltar a nos abraçarmos e comemorarmos as nossas vidas, e também aquelas pessoas que também tiveram das suas famílias, as suas perdas, né? Que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão difícil. Mas nós vamos sair dessa, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Agradecemos também ao deputado Tomba, a todos os prefeitos aqui, né, da região que participaram, estiveram aqui. Nós agradecemos a presença de todos também. Agradecer a todos os internautas, a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz que nos acompanharam durante este dia. Um dia atípico, mais um dia de muita informação importante. Um dia que traz esperança, especialmente para essa segurança hídrica que é desejada para todos nós aqui de Santa Cruz. Agradecemos muito a participação de todos que nos acompanharam neste momento. A gente vai repercutir essa entrevista ao longo da semana no nosso jornalismo, e agradecemos a todos, desejando uma ótima tarde. Dizer, ministro, que o senhor trouxe não só água, mas foram duas situações que
chama a atenção, foi quase milagre, que é a questão da chuva e de não ter faltado energia durante a nossa entrevista. Aqui não pode chover muito que falta energia, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente está podendo encerrar essa entrevista, agradecendo a participação de todos. Uma boa noite a todos, a gente se encontra na programação da Rádio Santa Cruz.